É, eu nasci numa fazenda. Meu pai era vaqueiro desta fazenda que se chamava Caldeirão de Dentro. Uma fazenda que praticamente você não conhecia o dono, conhecia o procurador. Numa cidade de Queimadas, Bahia. A inocência é uma coisa que nos leva à felicidade e, ao mesmo tempo, às misérias. Não é fácil, num tempo bravo, onde o vaqueiro não tinha salário. O salário do vaqueiro, o vaqueiro trabalhava de dia e de noite. Morava na fazenda, trabalhava de dia e de noite. Vendia o leite para o patrão. Sobrevivia com a permissão de pudesse criar um bode, uma cabra, dentro das terras do vaqueiro. Naquela época, não existia Bolsa Família. Existia, a gente ouvia falar num tal de um auxílio, que era assim, você teria 10 crianças e recebia tipo R$100. Quando você recebia? Vocês sabem como é que é a história. A gente cavava um tanque. Meninos trabalhavam naquela época, crianças trabalhavam com carvão, com lenha, e chegavam da cidade os mesmos animais cheios de pisadura. Pisadura é quando você bota muita cangaia ou a sela no cavalo e cria aquela ferida, aquela cróstega. E ali eles não cuidavam. Meu pai era o vaqueiro que cuidava do gado. E todos os bezerros que nasciam, meu pai separava. Chegava no final do ano, o homem que se chamava Dr. Pondé vinha de Salvador. O procurador fazia humilhações, a gente teria que levar leite para ele todos os dias numa cidade de 4 léguas. Levar o leite. Um belo de um dia, eu fui lá vender o leite, esqueci de entregar o leite do procurador. Quando cheguei em casa, apanhei que nem cachorro de vara, porque não tinha entregado o leite do procurador. Então,
era aquela agonia. Os meus pais pontualmente, minha mãe ficava grávida de ano em ano. Aquilo era uma sequência. Um ano, cada ano, uma criança. Com parteira, sem auxílio, trancada num quarto 3 dias gemendo, e chegava uma parteira e botava ela em cima de um cepo, um pedaço de madeira, e mandava ela se espremer. Só entrava meu pai e a parteira sem nenhuma experiência médica, nem de um lado nem do outro. Apenas a marca daquela parteira que seria boa ou seria ruim. Salário nós não tínhamos, miséria total. De vez em quando, a gente poderia cortar uma lenha daquelas madeiras já estragadas e levar para a cidade e vender, levar em cima dos jegues e vender. Meus amigos, era terrível. Alguma rocinha sem o fazendeiro permitir. Poxa vida, era difícil. E tinha vigias, tinha tudo. Então, vamos supor que uma vaca parisse em janeiro. Aquela vaca já teria um bezerro. E vamos supor que a outra vaca parisse em novembro, quase um ano depois. Então, quando o fazendeiro chegava em dezembro, ele separava em lotes de 4 bezerros que teriam nascido naquele ano. Um bezerro não importava o tamanho. Podia ser uma mota, como a gente fala, uma garrota, um garrote. Ou poderia ser um bezerro recém-nascido. Então eles falavam assim, o salário do vaqueiro é um bezerro entre 4. E aquilo era o salário do vaqueiro. Um bezerro entre 4. Aí pegava os 4 bezerros, um grande, um pequeno, um recém-nascido. Existia uma forma de sorteio. Botava bezerro 1, bezerro 2, bezerro 3, bezerro 4. Em números, 1, 2, 3, 4, numerava os bezerros. Existe no Nordeste uma forma de couro, ele é feito de couro, com uma tampa. Então você bota aquilo dentro da
da forma de couro, que se chama bozó. Então você coloca, deixa meu celular aqui, esgotou a bateria, deixa eu pegar aqui um carregador. Eu não quero cortar fita. Então você coloca um bezerro. Essa fita não vai ter corte, porque teve uma mulher que até me pediu para mim fazer um livro, para mim escrever um livro. Na realidade, ela não quer escrever um livro, ela quer escrever um livro sobre a minha vida. Entendeu? Aí você pega o bezerro, os 4 bezerros, como eu falei para vocês. Pega os 4 bezerros e chama uma criança. E essa criança mete a mão e sacode o bozó. Você já deve ter visto a expressão bota no bozó para ver se sai um melhor. Então botava no bozó e seria escolhido uma criança, 4 bezerros amarrados, e balançava o bozó com um número dentro, 1, 2, 3, 4, e a criança tirava um bilhete, um bozó, uma pedra. Nessa pedra, pobre do vaqueiro, sempre saía o recém-nascido para ele. Uma garrota grande, enorme, não saía para o vaqueiro. Saía aquele recém-nascido que não tinha nem esperança de viver. Mas era lei. Então o vaqueiro ficava com a maior parte, 3, e dava um para o fazendeiro ficava com 3 e dava um para o vaqueiro, 1/4. De 4 tira 1. Esse era o pagamento do vaqueiro. Então, ferrava com ferro do meu pai, tem uma ferradura, que o meu pai já tinha uma ferrava aquele bezerro para não misturar aquele bezerro com a ferra do meu pai e o outro com a ferradura do fazendeiro. Passando-se o tempo, o vaqueiro sofrendo, sem ter o que comer, sem ter salário, e um filho por ano. Aí de primeiro tinha um negócio que eles falavam, é um abono,
um abono por ter tantos filhos, tal, mas nunca saía, porque a gente não se inscrevia, não fazia nada. Existia um governador na Bahia chamado Lomanto Júnior. Lomanto Júnior, na época. E quando chegava as eleições, chegava a turma dos cartazes, invadiu as casas da gente botando para governador Lomanto Júnior, para governador Valdir Pires, para governador fulano de tal. E aquilo era o maior orgulho, meu pai botava na parede, minha mãe botava na parede. E também para prefeito, Existia 2 médicos na cidade. Um chamava Dr. Reinaldo, o outro Dr. Edson. Botaram a fama que o Dr. Reinaldo era um médico corajoso que fazia a operação. E botaram a fama que o Dr. Edson era um médico que não era cirurgião. E realmente não era. Uma vez eu fui pescar e o meu afilhado, que aqueles médicos ganharam muitos afilhados. Chegaram a 200, 300 afilhados cada um. E aquele anzol, que eu botei o anzol nas costas, quando virei assim, o anzol enganchou na minha coxa. Dobrou. Aí eu fui falar, doutor Reinaldo, que o doutor Edson não consegue fazer isso. Eu falei, eu quero o doutor Edson, é meu padrinho. E fui para o doutor Edson. Chegou lá, o doutor Edson falou, eu pido o nome do meu pai, você vai assistir aqui a operação que eu vou tirar o anzol da coxa do meu afilhado. E aí, doutor Edson meteu o bisturi. Quando meteu o bisturi, disse que saiu aquela gordura branca, sem sangue. Meu pai desmaiou na hora. O velho desmaiou na hora. E o doutor Edson fez a operação e até hoje só tem uma cicatriz. Mas o doutor Reinaldo se candidatava a prefeito e ganhava. O doutor Edson não ganhava nem para vereador. Mas quando o nego tinha dor de barriga, corria no doutor Edson. Aliás, tinha um farmacêutico que se chamava Arnaldino Brito. Ele chegou a ser prefeito. Ele era mais acreditado do que os médicos. O povo ia lá e falava, Arnaldino, eu estou com a dor de barriga, eu estou isso assim, assim. Ele dava o remédio e pronto, acabou, passava. Era assim que funcionava antigamente. Depois veio a CM Neto, o rei da Bahia, o manda-chuva. E a Bahia sempre foi controlada por cacifes.
Voltando à conversa da fazenda, com 17 anos de fazenda, nós ia cavar tanques para o gado beber água, porque não tinha rio. E lá nós achava aqueles ossos grandes. Aí botaram na ideia que aquilo lá era osso de elefante. Era aqueles fósseis grandes. Mas ninguém dava valor, ninguém sabia. Falava, é osso de elefante. A gente quebrava tudo e brincava com os ossos. Aqueles eram fósseis. Quando cavavam, achavam grandes fósseis lá na cidade. Ninguém deu valor. Quando chegou 17 anos, imagina meu pai fazendo um pezinho de meia com 17 anos. Ele conheceu um relojoeiro que era compadre dele, relojoeiro Juvenal. Juvenal falou, meu compadre, eu tenho uma terra aqui para vender e quero vender para você e você me paga como puder. Venda aí alguns garrotes, entere, é uma fazenda, e você me pague quando puder. Juvenal já velho, não tinha mais interesse. Juvenal consertava relógios, aqueles relógios antigos. Você podia levar qualquer relógio lá no Juvenal, que ele saía com o relógio funcionando. E era compadre do meu pai. E assim meu pai fez. Vendeu alguns garrotes que ele tinha ganhado na partilha e comprou a terra e ficou pagando a prestação em serviço para Juvenal. Porém, caiu na boca do fazendeiro de que meu pai tinha comprado uma terra e que tinha vendido os bois. E o fazendeiro, muito malicioso, procurador muito usurário, falou assim, ele está me roubando, está vendendo boi meu. Mas os bois estavam tudo ferrados. Então o fazendeiro veio e falou para o meu pai, você está vendendo bois, já está rico, desocupe minha casa. A essa altura, meu pai tinha 17 filhos. 17 filhos. Meu pai falou, para onde eu vou? Ele não tirou meu pai de dentro de casa. Mas ele falou, a partir de hoje você não mexe mais com o gado. Não crie nada seu dentro da fazenda. E eu vou botar um vaqueiro, vou construir uma casa aqui vizinha com você. E vou botar um vaqueiro. Você fica aí até o dia que você desocupar a casa. E, por favor, desocupe logo. Aquilo foi um terror. Mas não tinha outra alternativa, a não ser nós ir para a nossa terra e procurar construir um rancho. E lá nós pegamos pedra, criança, tudo, e era longe.
criança, tudo. O resto do gado que a gente tinha e levamos para nossa terra. E não teve acordo. E ele botou um cara lá para perturbar a vida do meu pai. O cara que ele botou, que ele construiu uma casa vizinha, na realidade ele nem construiu uma casa vizinha, ele construiu um barraco pro coitado do novo vaqueiro. E mandou criar desavença com meu pai, para que meu pai não pudesse mais ficar ali. Então apareceu um sargento chamado Amador, pegou os 17 filhos e colocou debaixo de um pé de umbuzeiro. E lá nós ficamos debaixo do pé de umbuzeiro, morando debaixo do pé de umbuzeiro, sem nenhuma estrutura. E aí ele tirou a foto e entrou no Ministério Público. Só que meu pai era um cagão pro lado de justiça. Um homem que nunca conversou com um policial, nunca conversou com um delegado. Ele achava que ele ia preso. Que era todo mundo assim, a vida era toda assim, ninguém tinha salário. Todos os vaqueiros não tinham salário. Só que tinha uns vaqueiros, uns fazendeiros, que chegavam e falavam, olha, você compre minha fazenda, te vendo por tanto, não me interessa mais. Ou você fica aí o resto da sua vida. Foi o que não aconteceu com meu pai. Então, meu pai, tiramos fotos. Existia uma fubica do Amador, do sargento, que era uma novidade. Era uma fubica, a gente chamava fubica. Era um carro. Aquela fubica chegava, e o Amador vinha, abraçava nós todos debaixo do pé de um buzeiro. E o Amador tirava fotos e levou na justiça. Foi o primeiro fazendeiro a requisitar seus direitos